Olá, boa noite. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, projeto Entenda a Psicanálise, lives diárias, cada dia da semana com um tema específico. Às segundas-feiras, Freud, encontros com Freud, atualmente trabalhando a interpretação dos sonhos. Terça-feira, psicopatologias, trabalhando a obra diagnóstico psicanalítico. Às quartas-feiras, clássicos da psicanálise, trabalhamos o ego e os mecanismos de defesa da Anna Freud. Quintas-feiras, pela primeira vez, já que semana passada foi feriado, não fizemos a live, daremos início às lives sobre prática clínica. Começaremos com um estudo dirigido sobre esse livrinho maravilhoso aqui, um clássico, Cartas a um Jovem Terapeuta, do grande, recentemente falecido Conrado Caligares, psicanalista. Amanhã, imperdível, fazendo muito sucesso, Psicanálise e o Amor. Nosso segundo encontro, trabalharemos a obra A Arte de Amar, do psicanalista Erich Fromm. Se você não conseguir ficar o tempo inteiro na live, se você gostaria de assistir às lives anteriores, entre no meu canal do YouTube, Arte do Bem Viver. O link está aqui na descrição do meu perfil do Instagram. Estamos agora ao vivo, simultaneamente no YouTube e no Instagram. Oi, Vivian, boa tarde lá do YouTube. Pessoal aí do Instagram, boa noite já, né? São 18 horas aqui no Rio, então boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro encontro para refletirmos, batermos um papo sobre prática clínica, né? É claro que é um bate-papo, mas é um bate-papo fundamentado. Eu não vou ficar aqui simplesmente, né, falando coisas da minha cabeça. Nós teremos sempre um texto base, e o texto base desses nossos encontros, desse estudo dirigido, é o texto do Conrado Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos. Para quem não conhece Conrado Caligares, ele é um psicanalista, nasceu na Itália, né, mas se radicou no Brasil, formado em epistemologia, em letras e filosofia em Genebra, fez doutorado em semiologia, né, orientado pelo Roland Barthes, é lacaniano, né, da Escola Freudiana de Paris, e doutor em psicologia clínica pela Universidade de Provença, na França. Falecido recentemente, você pode encontrar muitos vídeos, além dos seus livros, muitos vídeos dele na internet, e é encantador, né? O que ele escreve, o jeito que ele fala, é encantador. Esse livrinho aqui eu recomendo a todos que se interessam por terapia, trabalham com isso, estudam isso, e os curiosos e interessados nessas questões, eu acho também bastante válido. Eu vou começar aqui abrindo o texto. E logo na apresentação à nova edição, a minha edição é uma edição de 2019, não sei se é a quinta edição, não sei se é a última, mas é uma das últimas edições. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2007, né? Ele vai dizer o seguinte: o terapeuta a quem estas cartas se dirigem é, obviamente, um psicoterapeuta, ou seja, um profissional que tenta aliviar as dores do viver à força de escuta e de diálogo, interrogando as motivações conscientes ou inconscientes dos sujeitos que lhe pedem ajuda. Não deve estranhar que as cartas sejam escritas por um psicanalista. Embora alguns psicanalistas considerem a psicoterapia com arrogância como uma espécie de aplicação utilitária de sua disciplina, a psicanálise continua sendo, antes de mais nada, uma forma de psicoterapia. Foi tão bom ler isso, do Conrado Caligares, né? Havia tantas discussões, né, quando lá no início da minha graduação em psicologia,
Havia tantas discussões sobre isso, né? Se psicanálise era psicologia, se era ou se não era psicologia. Todo mundo dizia não, psicanálise não é uma psicologia, é outra coisa, não pode ser encarado como isso. E havia todo um debate sobre isso, né? Mas eu li o Freud se referia à psicanálise como uma psicoterapia. Muito claramente nos escritos de Freud dizia: a psicanálise é uma psicoterapia e é uma psicologia de um tipo próprio, é uma psicologia profunda. Eu li aquilo e ouvia até alguns de meus professores falando, eu falava quem está certo, quem está errado. Eu ficava com essa dúvida. E hoje, lendo, né? Hoje isso é muito claro para mim, e lendo o Caligares há uns anos atrás, isso para mim também ficou muito claro. Tá? Sim, a psicanálise continua sendo, antes de mais nada, uma forma de psicoterapia. Vamos lá, vamos seguir. Se você tiver perguntas, pode fazer aqui, na medida do possível eu responderei, ou deixa sua pergunta aqui quando o vídeo for publicado no Instagram ou no YouTube. Para quem está entrando agora e ainda não segue o YouTube, estamos ao vivo no YouTube, meu canal Arte do Bem Viver, que tem mais de 60 vídeos, além das lives anteriores, tem mais de 60 vídeos sobre psicanálise, filosofia, humanidades em geral. O primeiro capítulo, que é o capítulo que eu vou pretender dar conta hoje, não sei se eu vou dar conta desse capítulo hoje, todo ele, é o capítulo chamado Vocação Profissional. Primeiro capítulo do livrinho Eu falo livrinho, não é porque ele é menor, né? Porque não é nem um livro pequeno. Ele tem mais de 200 páginas, mas é aquela coisa da língua portuguesa de falar inho com sufixo ninho, né? Com carinho. Que também tem inho no final. Esse livro é um dos meus livros do coração. É um livro tão simples, mas tão delicado, tão profundo, que só poderia ter sido escrito por um psicanalista maduro, né? já uma idade relativamente avançada, né? Depois de tantos anos de prática. Por isso talvez o livro seja tão simples e tão notável. O Contardo começa falando assim: meu jovem amigo, imagino que você ainda não tenha decidido qual será a sua profissão. Você estaria procurando neste livro alguma indicação para descobrir se quer mesmo se tornar psicoterapeuta. E estaria perguntando: antes de começar uma formação que vai durar no mínimo uma década e custar uma nota preta, será que há como saber se tenho o que é preciso para dar certo? É uma ótima pergunta. Vejam o que ele diz, que frase sensacional. Para ser um bom psicoterapeuta, é útil que a gente possua alguns traços de caráter ou personalidade, que, dito aqui entre nós, dificilmente podem ser adquiridos no decorrer da formação. Melhor mesmo que eles estejam com você desde o começo. Melhor mesmo que eles estejam com você desde o começo. Não sei, Vivian, não, se precisa. A Vivian está perguntando aqui se precisamos de alguém que siga uma conduta para nos guiar. Acho mais ou menos isso, não é? Não sei se é propriamente o objetivo dele aqui ser um guia. Ele vai até dizer o contrário, né? Eu até vou falar, foi boa, muito boa sua pergunta, aliás. Eu vou até falar sobre isso e talvez eu entre ainda nessa live para responder essa pergunta. Se de fato é isso que ele está querendo dizer, se é sobre buscar um guia. Já vou adiantar até um pouco do que eu penso sobre isso. O analista, ele se coloca no lugar, ele é colocado no lugar de sujeito suposto saber. Esse é um termo do Lacan, né? Sujeito suposto saber. Então, o analisando olha para o analista e entende, e ele pensa assim: eu acho que esse sujeito aí
ter algo importante para mim. Eu acho que ele sabe algo que eu não sei. Talvez ele saiba algo sobre mim que eu ainda não conheço. E faz parte do processo analítico. É fundamental para o decorrer de uma análise que o analista caia do lugar de sujeito suposto saber para se tornar um sujeito comum, como outro qualquer. Para que eu possa me tornar analista de mim mesmo. Isso é um processo muito bonito. Muito bonito. E há uma questão de abaixo os mestres, abaixo os guias. Isso não sei porque agora me trouxe o conceito do Nietzsche. A quem a psicanálise deve muito mais do que ela de fato reconhece. E o conceito do super-homem, né? Do homem além do homem, né? Do Nietzsche. E esse conceito do Nietzsche, que é muito, muito interessante, muito importante, ele fala do ser humano que se torna mestre de si mesmo, que constrói os seus próprios caminhos, constrói suas próprias veredas. Eu acho que é isso. Não sei se eu estou certo, né? Meu objetivo aqui não é estar certo, né? Mas é provocar o debate, o pensamento. Prosseguindo, ele vai dar um exemplo do pai dele. O pai do Conrado Caligares era médico, era um médico muito querido, muito amado na cidade em que ele atuava como médico. E sempre nas ocasiões comemorativas ele recebia muitos presentes, né? Recebia muitos louvores, uma pessoa muito querida. E o Contardo vai dizer assim, olha, se por alguma razão é importante para você se alimentar no reconhecimento e no agradecimento infinitos dos outros, então não escolha a profissão de psicoterapeuta. Vou repetir. Se você é daquelas pessoas, né, se por alguma razão é importante para você se alimentar no reconhecimento e no agradecimento dos outros, então não escolha a profissão de psicoterapeuta. Gente, de fato, algumas vezes, né, nós temos muito reconhecimento das pessoas, mas não é isso que precisa mover a minha clínica, né? Claro que é gostoso você, durante um trabalho clínico, seu paciente falar para você, olha, obrigado, foi muito importante o que você disse, a nossa análise está sendo muito transformadora para mim, e é muito gostoso saber disso, mas não pode ser isso que nos move, né? E Vivian, imagina assim, não acho que a nossa reflexão aqui não esteja na questão do certo ou do errado, né? Que a gente não está falando matemática, né? Você acha que são posições, são aproximações, são pontos de vista, né? Acho que é sempre bom a gente colocar as questões, né? Porque produzem um debate, produzem a reflexão. Então continue participando, quem quiser faça sua pergunta, seu comentário, na medida do possível eu vou respondendo. E por que alguém que quer trabalhar com isso não pode esperar reconhecimento e louvores? Porque, primeiro, na vida social, o psicoterapeuta não encontra nada parecido com a espécie de gratidão que, em geral, é reservada ao médico. O psicoterapeuta encontra uma atitude, nem sempre escondida por trás da polidez dos costumes, que é uma mistura de temor com escárnio. Funciona assim ao redor das mesas de jantar. Puxa, esse cara aqui do meu lado é psicocoiso. Vai ver que ele sabe ou entende sobre mim e minhas motivações mais do que eu mesmo sei e certamente mais do que eu gostaria que os outros soubessem. A medida protetora mais banal é o ataque. O Contardo vai dizer: ah, você é psicanalista? Justamente acabo de ler uma matéria, onde é que era? Sabe, daqueles americanos que provam que a psicanálise é uma baboseira. Você leu? Recentemente aí teve, né, teve lá, há mais ou menos um mês e meio, né, a polêmica, né, sobre o texto lá esqueci o nome da cientista, acho que é Natália, esqueci o sobrenome,
em que ela escrevia de que a psicanálise era igual a astrologia, que era igual a homeopatia. A psicanálise era uma baboseira, não era ciência, tal, provocou todo um debate, uma reação dos psicanalistas, né? E de vez em quando a gente desde que a psicanálise surge, a gente está escutando esse tipo de comentário, né? Esse tipo de processo de desacreditar a psicanálise, né? Com argumentos, né? Que passam por argumentos que desacreditam toda ciência que não seja ciência de laboratório, né? Que não possa ser repetido e controlado, né? Algo que é impossível fazer com seres humanos, né? Devido à subjetividade, devido à especificidade da espécie humana, do que cada ser humano é. Mas vamos seguindo. Outra coisa é que o psicoterapeuta não deve esperar a gratidão de seus pacientes. É ótimo quando a gente recebe gratidão. Acontece às vezes, gente, é engraçado. Recentemente, né, um rapaz marcou uma sessão e ele estava há meses sem aparecer. E uma vez eu lembrei dele, não sei porque eu lembrei dele, né, sobre ele trazer questões profundas, né, de muitas perdas, muitos lutos, questões profundas. Eu imaginei assim, ele não aguentou. Na segunda sessão foi uma sessão muito intensa, e eu fiz uma interpretação durante a sessão em que ele ficou com os olhos arregalados assim para mim, com uma cara assim, tipo, putz, o que esse cara tá falando aqui para mim? Depois ele desapareceu. Ficou 2 meses sem dar notícia. E eu cheguei a pensar aqui comigo, falei, eu acho que eu peguei pesado. Eu erro. Eu sempre erro. Não sempre não, mas eu sempre vou errar, né? Não tem, mesmo um psicanalista mais experiente vai errar. Pensei, eu acho que eu errei. Mas, né, desencanei. E ele volta, marca uma sessão e volta. E ele fala o quanto foi importante aquela sessão. Ele precisou daquele tempo para digerir o que tinha acontecido. Ele falou que já tinha feito terapia outras vezes, mas nunca tinha olhado para o que eu disse para ele naquele momento. E foi importante para ele. E estava melhor. Da questão que ele trouxe, ele falou, eu estou bem melhor daquela questão. Ela ainda vem de vez em quando, mas não como vinha antes. Eu talvez nunca fosse saber. Talvez eu ficasse achando que, né, que nada tivesse acontecido. E isso acontece mesmo, né? Isso acontece mesmo. Então, muitas vezes, quando os nossos pacientes decidem por conta própria, sem falar com a gente, encerrar análises, pode ser às vezes uma falha nossa como analista. Sim, acho que a gente tem que ter humildade para considerar essa possibilidade. Mas muitas vezes as pessoas encerram seus processos psicoterápicos porque elas se sentem melhor. Elas não trazem mais aquela demanda que elas traziam antes. E elas não vão te procurar para dizer um muito obrigado. Elas não vão te procurar, marcar uma sessão, pagar uma sessão para dizer, olha, eu queria te agradecer porque foi importante. Isso não vai acontecer e nós não devemos esperar que isso aconteça. Nada de presente no Natal, na Páscoa ou nenhuma outra festa. Nas curas que proporciona, o psicoterapeuta é, por assim dizer, ele mesmo o remédio. É muito bonito isso que o Contardo Caligares fala. O que a gente faz com o remédio? Quando a gente precisa tomar um remédio. A gente toma aquele remédio quando precisa, quando tem sintomas, quando está doente. Não é assim? Quando nós melhoramos, o que a gente faz com o remédio? A gente bota ele dentro de uma caixinha e esconde em algum lugar dentro do armário. E nós esquecemos que temos aquele remédio. A gente não fica lembrando por aí. Eu não fico ao longo da minha vida pensando assim, estou tranquilo em casa, porque na minha caixa de remédios eu tenho X, Y, Z, A, B, C, D, E, F. Como é bom saber que eu tenho. Como eu sou grato àquele remédio que eu tomei. Não, fica lá. E o Contardo Caligari vai dizer que a gente é como se fosse o remédio, né? Nos melhores casos, quando tudo dá certo, ele acaba, né, o psicoterapeuta, exatamente como o remédio que a gente usou e que fez efeito. Uma caixinha aberta com as poucas pílulas que sobraram no fundo do armário do banheiro. A caixinha guardada durante um tempo que nunca se sabe. Um dia a gente encontra, não se lembra mais qual era seu uso, constata de que, alguma forma, o remédio está vencido e joga fora. E é bom que seja assim. E é bom que seja assim. E ele vai explicar por que é bom que seja assim.
Sabe por que que é bom? É porque nós tendemos a idealizar nossos profissionais de saúde. E é bem possível que a confiança seja excessiva, mas mesmo em seu excesso, ela é útil para que aconteça uma cura, né? Acreditar no médico que nos prescreve algo é importante. Colocar o seu analista no lugar de sujeito suposto saber, né, é importante. Essa transferência é importante. A importância da confiança, ele dirá, para que as curas aconteçam, vale provavelmente para todas as profissões da saúde e ainda mais no caso da psicoterapia. Mas por que então o psicoterapeuta não pode esperar esse tipo de vínculo duradouro e afetuoso que outras profissões garantem? Sabe por quê? Isso é muito importante. Essa frase dele aqui é fundamental. Acho que deveria virar placa no consultório de todos os analistas e terapeutas que trabalham por aí. Nenhuma psicoterapia, seja ela qual for, deveria almejar a dependência do paciente. Nenhuma psicoterapia deveria ter como objetivo produzir dependência dela. E eu falo isso para todos os meus pacientes. Primeiro que eu falo, eu já vou jogando fora todas aquelas coisas que falam, que para mim é uma grande bobagem. Ah, todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo. Eu acho que não, todo mundo tem que viver, gente. Viver é preciso, terapia não é preciso. Viver é preciso. Viver e dar conta dos seus BOs. Isso é preciso. Quando não dá, e a gente precisa de ajuda, a gente faz terapia. Terapia vem do grego, quer dizer cura. A gente só procura um médico quando está doente. Né? É isso. Então, quando a gente tem alguma coisa que nos atravessa, que a gente não está dando conta. É claro que no caso de terapeutas, é importante estar em processo terapêutico, porque você vive disso, né? Eu, como analista, lógico, a minha análise é interminável. Posso parar de fazer análise. Mesmo se eu não fosse analista, acho que eu continuaria fazendo análise, mas eu preciso fazer análise, porque eu sou analista. Faz parte do tripé da psicanálise. Não tem como eu me colocar como analista sem ser analisando, sem me submeter ao processo psicoterápico que eu acredito, né, que eu defendo. E porque eu sinto em mim, eu sinto eu senti e sinto nas minhas entranhas, no mais profundo do meu ser, os efeitos benéficos positivos da análise, é que eu trabalho com isso e acredito nisso. Porque eu sinto aqui em mim. Né? Mas eu falo para os meus pacientes, você não vai e não pode se tornar dependente da análise ou da terapia. Não pode. Isso é um processo de troca, de adoecimento. O fim da análise é você se tornar analista de si mesmo. Eu sempre falo para meus pacientes, em algum momento, você vai olhar para mim, eu vou falar coisas para você, eu serei o mesmo. Não vou ter mudado nada. Mas o que eu disser para você não será tão legal. Não será tão brilhante. Não será tão incisivo. E é como se em algum momento você vai olhar para mim, falando como se fosse meu paciente, e fala assim: ah, Vinícius, tudo que você trouxe eu já sabia e eu cheguei por conta própria. Então é o momento de a sua análise ter que acabar. Você não precisa mais de mim. E eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz porque o meu trabalho foi bem feito. Então, assim, o analista precisa estar preparado para ser abandonado. E é isso, né? É ser abandonado e ficar feliz por isso. Né? E pensar, olha que bom, eu fiz o meu trabalho da melhor maneira, não é? E ele me deixou. Né? Se o abandono em outras áreas da vida ele nos faz tão mal, nos machuca tanto, talvez ser terapeuta e trabalhar com isso seja uma forma de lidar com os nossos próprios abandonos, ressignificando-os.
lendo-os e vendo-os de uma forma positiva, de uma forma bonita. E é curioso, né, quando nós olhamos para a estrutura da personalidade de muitos terapeutas que trazem suas próprias questões, que muitos são como o rei ferido, né? Naquele arquétipo bonito do rei ferido, né? Que ele cura a partir do momento em que ele se relaciona com a sua própria ferida. E muita gente, muitos, é muito comum, e eu vou dizer que isso é essencial mais para frente, a partir das suas próprias dores, nós terapeutas, lidando com os nossos abandonos ao longo da vida, nós podemos ser abandonados pelos nossos pacientes e ficar felizes com isso. Olha que bonito é isso, né? Que transformador, não somente para aquele que é curado, mas também ao mesmo tempo em que, enquanto nossos pacientes se curam, nós somos também um pouco curados. No abandono dos nossos pacientes, nós somos também um pouco curados do nosso abandono. Isso é muito potente, isso é muito bonito. Eu não tinha planejado falar sobre isso não, tá? Isso não está no livro também não, tá? Isso está vindo agora. É para quem está acompanhando comigo o livro, você vai ver que eu parto daqui, é um estudo dirigido, né? Eu parto daqui e vou embora, né? Eu vou embora. Transformar a confiança inicial, o texto, numa eterna admiração e gratidão seria como substituir uma doença por uma toxicomania. Não dá, né? Se a psicoterapia faz seu efeito, o paciente para de idealizar o terapeuta, diz o contado. Seguindo, tudo isso apenas para dizer: se você gosta da ideia de ser um notável na cidade e de sentir-se amado, a psicoterapia talvez não seja a melhor escolha profissional para você. Interessante, né? O que vocês estão achando? Interessante isso? Deixa seu like aí, né? Se você está gostando, deixa seu comentário, né? Encaminha para quem você acha que precisa ouvir isso, né? Manda uma homenagem lá pro seu terapeuta. Né? Fala, mano, vamos ajudar a divulgar essas lives. Prosseguindo. Depois o contado vai falar sobre, olha, é claro que alguns psicoterapeutas não seguem isso à risca e são indivíduos que precisam se sentir amados. Tem esse desejo de serem amados, queridos, adorados e de produzir a dependência dos seus pacientes. Né? Esses terapeutas podem estar com seus consultórios cheios, lotados, cheio de gente que está dependendo dele. E para fazer qualquer coisa na vida precisa ir lá nele, né? Porque a relação que ele estabelece, constitui, acaba se construindo como uma relação de dependência. E o contado vai dizer que, pela experiência acumulada, pelo talento, pela capacidade de inspirar confiança, esses terapeutas são, em geral, ótimos terapeutas no começo das curas. Mas os seus tratamentos duram para sempre, transformam-se em dependência química. Ele fala sobre a perpetuação de terapias. Se sua personalidade pede amor e admiração ao mundo, invente uma crença. Torne-se médico, mas pelo bem das psicoterapias, desista da psicoterapia como profissão. Ou então, mas este é um caminho longo, antes de se autorizar a ser psicoterapeuta, faça o necessário para mudar a si mesmo. Legal, né? Muito legal. Olha, essas páginas aqui que eu li, né, no início da minha caminhada nessa profissão. Para quem conhece a minha história, não foi a minha primeira profissão. Por muitos anos, trabalhei num banco por muitos anos da minha vida, né, quando estudava e segui uma carreira acadêmica na antropologia. E depois que eu fui para psicanálise, depois da psicanálise eu fui para psicologia. Primeiro eu fui para a formação em psicanálise, depois para psicologia. Então,
ler isso daqui no início da minha caminhada foi muito importante. Então vamos lá. Quais seriam então os traços de caráter que eu procuraria em quem quisesse se tornar psicoterapeuta? Para o contato Caligares há traços de caráter. Eu, por muitos anos da minha vida, por praticamente uma década, eu ainda continuo até hoje, mas atualmente eu só dou aula em curso de pós-graduação, né? Em psicanálise e em psicologia analítica. Apesar de ser psicanalista, né? Eu dou aula com formação em psicologia analítica. Mas eu dou aula em psicanálise, né? Por uma década, eu dei aula para turmas de primeiro período de alguns cursos, basicamente de direito, mas principalmente de psicologia. E muitos, assim, centenas de alunos e alunas passaram, né, pelos meus cursos de primeiro e segundo períodos. Eram cursos que passavam pela filosofia. Na filosofia eu já entrava em Freud, falava sobre o mal-estar na civilização, né, e acabava, né, entrando na psicanálise. Eu gostava muito de falar isso, era muito impactante para eles. Alguns ficavam um pouco chocados com o que eu dizia, mas o reconhecimento desses conselhos iniciais sempre foram muito importantes para eles e vale a pena repetir. Quais são os traços de caráter necessários que devem ser procurados para quem quer se tornar terapeuta? Seja de qual abordagem for, gente. Não importa, não importa. Seja alguma abordagem da psicologia, seja uma terapia holística, seja qualquer coisa que tenha por objetivo curar, né? Terapia vem disso, né? De cura, né? Tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Primeiro, um gosto pronunciado pela palavra e um carinho espontâneo pelas pessoas, por mais diferentes que sejam de você. Tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não dá para trabalhar com isso. E não é gostar de gente simplesmente na hora da festa. Porque é fácil gostar das pessoas quando está tudo bem, quando a gente está em festa. Mas é um amor pelo humano, um interesse pelo humano nas suas mais variadas formas de sofrimento. Nós vamos cheirar o ralo das pessoas, o esgoto dos banheiros, né? E nós vamos, no nosso trabalho, visitar os esgotos do mundo, a marginalia, tanto interna quanto externa. Nós vamos entrar lá nos quartos mais escuros, nos infernos existenciais mais pesados, nas dores mais atrozes, e permaneceremos lá. É uma frase que é importante que eu falo para os meus pacientes. Falo, olha, eu não tenho como curar a sua dor. Eu não tenho como fazer essa travessia por você. Eu não tenho como. Eu não tenho esse poder. Mas uma coisa eu posso fazer: estar contigo. Vamos fazer isso juntos. Vamos atravessar isso juntos. É isso que a gente pode fazer, né? Tem um exemplo muito bonito aqui que o Contardo Caligares dá, que quando ele estava fazendo estágio, ele foi para um instituto psiquiátrico com crianças, né, com problemas de ordem de saúde mental. Aí ele conta que um menino muito pequeno, ele sobe no colo dele, começa a morder e chupar o nariz dele, né? E morder e chupar o nariz dele com uma saliva espessa, com cheiro e gosto inconfundível de café com leite. Ruim como só uma instituição psiquiátrica consegue fazer. Aí ele falou assim, durou uma eternidade. E eu deixei, até que ele mesmo, talvez estranhando que eu não o afastasse nauseado, parou e ficou me olhando. Passei a mão na cabeça dele devagar para não assustá-lo,
num gesto que queria dizer: está bem, entendi que este é seu jeito de falar, esta é a sua língua, pode falar comigo. O diretor da instituição viu isso e falou: você já está aprovado. Você já está aprovado. É sobre isso, né? É sobre isso. Né? Bonito, né? Bonito demais. Um outro ponto fundamental, uma outra qualidade que você precisa ter é uma extrema curiosidade pela variedade da experiência humana, com o mínimo possível de preconceito. Você pode ter crenças e convicções. Aliás, é ótimo que as tenha, mas se essas convicções acarretam aprovação ou desaprovação morais preconcebidas das condutas humanas, sua chance de ser um bom psicoterapeuta é muito reduzida, para não dizer nula. Ele vai falar sobre a questão religiosa. É muito importante isso. Tantas e tantas pessoas vão buscar serem terapeutas para usar a terapia como um apêndice, como um instrumento da religião. Isso é um grande equívoco, pelo menos em termos da psicologia e da psicanálise, podem dizer, né? Ele vai dizer, olha, se essa fé comportar para você uma noção do bem e do mal, que lhe permite saber de antemão quais condutas humanas são louváveis e quais são condenáveis, por favor, abstenha-se. Seu trabalho de psicoterapeuta será desastroso. Mas, para o terapeuta, o bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios pré-estabelecidos. Eles se decidem na complexidade da própria vida da qual se trata. Acho que está bem explicado, né? Bem explicado. Então, assim, se você é uma pessoa que não consegue se livrar dos seus preconceitos étnico-raciais, morais, religiosos, não, vá fazer outra coisa e não vá se meter a ser terapeuta. Terapeuta, né? Nós precisamos estar com os nossos preconceitos suspensos para fazer o trabalho que nós fazemos. Aí você pode se perguntar, mas Vinícius, mas em casos extremos? Imagina se eu sou uma pessoa preta e eu vou atender um homem racista que começa a proferir frases racistas. Se eu sou uma mulher e vou atender um homem que agride mulheres e acha que mulheres têm que ser agredidas. Se eu vou atender um abusador, um perverso, como é que eu vou agir em relação a isso, Vinícius? É fácil? Não, não é fácil. É importante você entender os seus limites. Claro que eu dei exemplos extremos, tá, gente? Eu dei exemplos extremos. E são casos extremos. Né? Não dá para conceber, não é da minha cabeça alguém falar: eu sou da religião X e eu não posso atender ninguém que seja da religião Y. Aí não é um caso extremo. Aí não dá para trabalhar com isso. Vai fazer outra coisa da vida, né? O Contar diz o seguinte: se você tiver opiniões morais prontas sobre a metade dos atos possíveis nessa terra, é melhor deixar a profissão de terapeuta para quem tem mais indulgência pela variedade da experiência humana. Quando você chegar ao seu limite, o seu limite encaminhe para outro terapeuta que talvez tenha limites diferentes. É simples assim. Se algum caso encontra o nosso limite, e cada um tem o seu limite, cada terapeuta tem o seu limite, tá? Limite é um limite, tem que ser um limite alargado, tem que ser um caso extremo. Não dá para mim, passa para outro, né? Passa para outro. Mas ele vai dizer, se você tá cheio de frescura, né? E tem opinião, eu tenho aquela velha opinião formada sobre tudo, é melhor você fazer outra coisa. Você não está aberto para a variedade da experiência humana, vai fazer outra coisa, não vai ser terapeuta. Eu acho isso fantástico. Por fim, eita, estamos caminhando, não vai dar tempo de eu continuar, gente, tá muito gostoso.
mas a gente já está com 42 minutos, mais 40 minutos de live, e eu tenho combinado que as lives nunca poderão durar mais que uma sessão de análise, que dura no máximo 50 minutos, segundo a tradição, né? E eu queria falar algo muito interessante agora. Só que eu vou acabar me alongando, então eu vou deixar para a semana que vem. E vou deixar uma perguntinha no ar. A experiência de vida é importante para formar um bom terapeuta ou não? O que você acha? Comenta aí. Comenta aí no canal do YouTube, comenta aí no Instagram. Será que a experiência de vida é um elemento determinante para formar um bom terapeuta? Não vou te responder. Vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, na nossa próxima live, na próxima quinta-feira, às 18 horas, na segunda parte de Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligari. Se você entrou agora, se você pegou a live pela metade, se você gostaria de assistir esta live inteira e as outras lives que fazemos, os horários dos nossos encontros estão aqui no meu perfil, logo no início, no post fixo. Você dá uma olhada ali. Amanhã, por exemplo, às 18 horas, cada dia no horário diferente, né? Por questões de agenda não pude, eu queria manter todos no mesmo horário, mas por questões de agenda eu não consegui manter todos no mesmo horário. Então, cada dia, a maioria é às 18 horas, mas na terça é às 20 e na quarta é às 17. Nos outros dias nós nos encontramos às 18 horas. Amanhã, Psicanálise e o Amor, nosso segundo encontro, Arte de Amar, do Erich Fromm. Quer assistir essa live completa? Quer assistir as outras lives? Canal do YouTube Arte do Bem Viver. Tá tudo lá. Essa live de hoje fica um tempinho disponível aqui no Instagram. Você pode assisti-la aqui pelo próprio Instagram. E daqui a no máximo 2 dias, no máximo, geralmente no dia seguinte, mas no máximo 2 dias, ela estará lá no canal do YouTube Arte do Bem Viver. Você pode assistir, as lives da semana passada já estão todas lá, e já está lá, eu acabei de postar hoje ainda, não, aliás, está carregando, a live de terça-feira, diagnóstico psicanalítico. Entre lá. Muito obrigado por estarem aqui, todos estão presentes no canal do YouTube, Arte do Bem Viver, e no Instagram. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.